O governo brasileiro enviou para a análise dos demais integrantes do Mercosul um documento em resposta às novas exigências apresentadas pela União Europeia para o acordo comercial entre os blocos. No documento, o Brasil aceita as novas exigências na área ambiental, mas pede compensações. Caso europeus restringam a compra de um produto do nosso país por considerar que ele veio de uma área desmatada, a ideia é que seja ampliada a permissão para importação de outro tipo de produto brasileiro. Essa é uma apuração do diretor editorial em Brasília, Daniel Hittner, e da nossa analista Renata Agostino, que fala com a gente mais uma vez ao vivo. Explica isso pra gente, Renata. Essa resposta, Márcio, o Brasil formulou e foi enviada aos parceiros do país no Mercosul. O Brasil ainda está aguardando os comentários que eles vão fazer. Mas a ideia do Brasil é que esse texto baseie justamente a resposta do Mercosul aos europeus. Vamos lembrar que o acordo foi fechado em 2019, mas os europeus, agora recentemente, enviaram a tal da side letter, considerações adicionais, pedidos adicionais na área ambiental. Na prática, trazendo todo mundo de novo para a mesa de negociação. E aí o Brasil, então, formulou essa proposta, uma resposta a essa side letter e fez algumas exigências adicionais que eu já explico. Primeiro, no ponto da questão ambiental. Como você bem disse, o Brasil disse, ok, entendemos, mas a gente precisa de algumas compensações. Do que o Brasil está falando? Recentemente houve uma lei, já foi aprovada no Parlamento Europeu, prevendo que o bloco não importe, não traga para dentro da União Europeia produtos que tenham tido origem em áreas desmatadas. Pois bem, e não pode ter sido numa área desmatada desde 2020, há essa questão temporal. Para isso, as regiões vão ser classificadas como de baixo, médio ou alto risco. Então, o primeiro ponto que o Brasil coloca é que os países do Mercosul sejam classificados como de baixo risco. A segunda proteção que o Brasil está exigindo é, caso lá na frente, eventualmente, haja uma decisão da União Europeia de restringir, porque entende que houve uma violação e o produto, então, veio de uma área desmatada, apesar do Brasil ser de baixo risco, e reduza uma cota de importação, então haja essa compensação. Então, existia ali uma cota de tantas mil toneladas que seriam importadas com tarifa reduzida. Aqui, essa cota ela vai ser reduzida, então tem de se ampliar a cota em outro tipo de produto que também terá cota reduzida, assim o Brasil mantém algum tipo de vantagem na exportação para os europeus. Pois bem, na visão das fontes que eu e Daniel Hittner consultamos, essa é uma tentativa do Brasil de não inviabilizar o acordo, aceitar as condições dos europeus, Márcio, mas buscar ali um reequilíbrio de forças. Ou seja, tudo bem, mas a gente tem que ter algumas garantias. O segundo aspecto é que houve uma decisão por parte do governo brasileiro de fazer algumas considerações, modificações na questão das compras governamentais. Pois bem, a decisão do governo brasileiro não foi reabrir, mudar o capítulo que rege essas regras comuns aos países nas compras governamentais, mas mudar algumas questões na oferta brasileira. Para a gente entender, existe um capítulo comum a todos os países, mas cada país signatário tem ali a sua oferta colocando algumas condições. E foi aí que o Brasil quis mexer. Qual é a diferença? Existe uma permissão, Márcio, para que os países possam, durante um tempo, seguir fazendo o que no jargão se chama offset. O que é isso? Olha, eu sou o governo, estou comprando de um fornecedor, por exemplo, para o Ministério da Saúde ou até o Ministério da Defesa, e eu faço uma exigência para esse fornecedor de uma contrapartida. Eu compro de você, mas, por exemplo, você transfere tecnologia ou você começa a produzir localmente esse produto. Existe uma vedação no acordo a isso, mas para alguns países tem uma liberação para que isso aconteça durante o período. No caso brasileiro, era de 8 anos. E aí o Brasil acha que tem que melhorar essa situação e está propondo aumentar para 16 anos a permissão para fazer esse tipo de política, que na prática é uma tentativa de fazer uma política industrial. Márcio. A gente já sabe que a Europa tem pressa para fechar esse acordo, talvez mais pressa, pelo menos demonstra mais pressa do que aqui o nosso lado brasileiro, pelo menos com o presidente Lula, colocando uma série de questões no acordo, como você nos trouxe algumas. Existe uma previsão de quando a Europa devolve esse texto agora, dando um ok ou não?
Ainda não, a gente precisa primeiro superar a fase interna no bloco. Então, os demais países do Mercosul responderem para se alinhar essa resposta que vai para os europeus. E aí, me parece, Márcia, a expectativa é que consigo medir do lado do Mercosul, né? Existe um entendimento de que ao anuir com essas novas exigências da União Europeia, fazendo essas ponderações, mas de qualquer forma aceitando, existe uma expectativa de que dê para se prosseguir. A questão é justamente a recepção que haverá na questão das compras governamentais. As informações que vinham, né, da Europa é de que havia um estranhamento, de fato, do Brasil insistir nesse ponto. Mas aí trago um bastidor, também apuração conjunta com o Daniel Rittner, que me parece muito valioso. Muito se questionou se o Brasil estava querendo falar em compras governamentais apenas e tão somente porque a União Europeia decidiu fazer exigências adicionais e na área ambiental. E o que as nossas fontes nos relataram é que não, há um entendimento, sim, do governo brasileiro de que era preciso mexer nesse ponto e isso aconteceria de qualquer forma. Então, a gente vai precisar ver qual vai ser a recepção dos europeus nesse caso. A apuração de Renata Agostini e Daniel Rittner. Obrigado, Renata.